Seja muito bem-vindo, eu sou Paula Leal, está no ar mais um Oeste Sem Filtro. E nós preparamos um especial do programa com a seleção dos assuntos que mais repercutiram na semana. Reunimos os melhores momentos, as análises mais afiadas, os debates mais importantes que pautaram o noticiário. É hora de recapitular tudo o que foi notícia sem filtro. E antes de conferir o que vem por aí, eu convido você a se inscrever no nosso canal e a deixar o seu like, a sua curtida pra gente. E os argentinos definiram como serão os próximos 2 anos do governo do presidente Javier Milei com as eleições legislativas nacionais na Argentina. O partido A Liberdade Avança, de Milei, conquistou 40,8% na disputa por quase a metade da Câmara, superando a peronista Força Pátria, que conseguiu 24,3%. No Senado, onde foi renovado 1/3 das cadeiras, o partido de Milei conseguiu 42,5% dos votos contra 28,5% do peronismo kirchnerismo. Em discurso, depois do resultado, Javier Milei agradeceu. O partido governista venceu o pleito em 16 das 24 províncias argentinas. O governo não terá maioria parlamentar, mas conquistou 1/3 na Câmara. Javier Milei, que hoje tem 37 deputados, passará a controlar mais de 90 cadeiras na Câmara, junto a aliados do Proposta Republicana, partido do ex-presidente Maurício Macri. No Senado, onde o partido de Milei não tinha nenhum membro, o governo passará a ter 13 senadores. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parabenizou o líder argentino e disse o seguinte, abre aspas, ele está fazendo um trabalho maravilhoso. Nossa confiança nele era justificada pelo povo argentino. Fecha aspas. Carlo Cauti, muito boa noite, seja bem-vindo. Eu quero ouvi-lo sobre esse resultado das eleições, mas antes, deixa eu chamar uma sonora que mostra ali o presidente Javier Milei agradecendo o suporte, o apoio conquistado ali com metade, né, das cadeiras na Câmara dos Deputados. Vamos dar uma olhadinha, depois eu volto com o Cauti. Hoy claramente ha sido un día histórico para la Argentina. El pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento. Hoy pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande. Agora sim, Carlo Cauti, boa noite, seja bem-vindo. Só para a gente resgatar aqui, então, a eleição de ontem, né, renovou metade das cadeiras da Câmara, 127 das 257 cadeiras e 1/3 das cadeiras do Senado. 24 das 72, então, foram renovadas na Argentina. Uma grande vitória aí para a direita. Javier Milei, então, vai ter mais apoio, né, no Congresso para apoiar as reformas urgentes nesses próximos 2 anos de mandato. Cauti, boa noite. Boa noite, Paulo. Em bom português, um triunfo, né? Boa noite, mestre Augusto, Piotto, Ana, ao nosso público. Um triunfo que não tinha sido identificado nos radares dos militantes que se travestem como jornalistas, né? Mesmo nas pesquisas de opinião lá na Argentina, ninguém dava Milei vitorioso. Todo mundo já dava o peronismo como a nova força, né, que voltaria ao governo nas próximas eleições, iniciando com as eleições agora para a renovação de parte do Congresso argentino. Foram eles também derrotados. Além da esquerda argentina, que perdeu aquilo que tinha até agora lá no Legislativo, também os jornalistas, que são, na verdade, militantes, e as pesquisas de opinião demonstraram que são completamente inadequados para entender ou prever o futuro. E é um resultado que, de fato, é muito relevante, até porque foi um resultado, né, que vem após quase 2 anos de governo duríssimo de Milei. Milei encontrou
um país devastado, dessossado, um país com uma inflação de 3 dígitos, com contas públicas completamente fora de controle, com um populismo que era um dos maiores, se não o maior do mundo, basicamente um país em frangalhos com 60% da população em estado de pobreza. Os argentinos eram miseráveis. Hoje a Argentina tem as contas públicas em ordem, tem a pobreza diminuiu pela metade, ainda é 30%, é muita coisa, mas era 60% quando ele assumiu. Temos uma inflação que voltou ao nível mais aceitável, era 270% ao ano, agora estamos em mais ou menos 30%, está diminuindo, que é ainda mais importante, a tendência é de queda, e nisso tudo ele mandou embora, ele demitiu 50 mil funcionários públicos, ou seja, ele fez uma reforma administrativa das mais duras, ele cortou o orçamento federal de 1/3, reduziu de 1/3 os gastos públicos, ou seja, é uma cura cavalar para um país doente de populismo e que poderia voltar para essa espiral danosa com essas eleições, poderiam entregar novamente o poder para os kirchneristas, né, que é a parte mais extrema do peronismo, e eventualmente até levar ao impeachment de Milei. Os argentinos demonstraram sabedoria, porque eles também estão sofrendo, obviamente, com as consequências desta cura dura, mas necessária, porque temos congelamento de salários, congelamento de aposentadorias, a inflação ainda vem correndo e mesmo assim eles aceitaram dar mais tempo, dar mais confiança para um presidente que está fazendo o trabalho necessário, está fazendo a lição de casa. Portanto, uma vitória de Milei, uma vitória da direita na Argentina e uma esperança que a Argentina se torne um país normal nos próximos anos. Adalberto Piotto, muito boa noite. Seja bem-vindo, Piotto, contra todos os institutos de pesquisa, ou pelo menos boa parte deles, né, Piotto? Javier Milei conseguiu, então, esse apoio no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, agora para conseguir governar pelos próximos 2 anos. Caute já fez aqui um bom resumo, né, da lição de casa de Javier Milei, tentando organizar um país quebrado em frangalhos, como estava a Argentina, e os argentinos, então, deram essa resposta nas urnas no último domingo. Boa noite. Boa noite. Piotto. Boa noite, Paula, Augusto. Boa noite. Bem-vindo, Augusto. Boa noite, Caute, Ana, querida, todos que nos acompanham. Eu vou primeiramente só fazer uma comparação, como as semelhanças do Brasil com a Argentina nessa questão de pesquisas eleitorais. E como parte da imprensa argentina e também dos institutos de pesquisa não conseguem captar a vontade popular de fato, a que se manifesta nas urnas. Vale só lembrar que aqui no Brasil o fenômeno também aconteceu tempos atrás. Essa semelhança não parece semelhança, parece muito mais uma estratégia de manipulação pré-eleitoral. Isso é crime. Isso precisa ser bem estudado e de forma aprofundada. Vou ao segundo ponto agora sobre as questões econômicas. Veja como a honestidade, com a clareza, quando um governante diz, mesmo que sejam coisas difíceis de fazer, quando isso consegue chegar ao cidadão que está ali, na ponta. Nós tivemos tempos atrás, ainda no governo Bolsonaro, o fenômeno de ter apoio popular para se fazer a reforma da Previdência. Nós tivemos, quando o governo conseguiu, e aí isso se deve, obviamente, ao ministro Paulo Guedes e a equipe dele, o próprio ministro foi ao Congresso várias vezes para explicar o que seria a reforma da Previdência. O Brasil tem uma Previdência que hoje ainda é bastante problemática, seria muito pior não tivesse sido feito lá atrás essa reforma. Mas você conseguiu o apoio porque se explicou ao cidadão naquele momento que você, por exemplo, da iniciativa privada, que recolhe o INSS, você tinha uma aposentadoria muito menor, levando-se em conta tudo que você passou contribuindo, comparado, por exemplo, ao funcionário público, que tinha uma situação muito melhor. Ou seja, essa discrepância que seria paga por todos nós, porque se a Previdência, obviamente, não tem dinheiro, se o governo não tem dinheiro, ou se falta dinheiro de quem está pagando nesse momento para subsidiar quem está aposentado nesse momento, o erário vai ter que pagar. O erário é o dinheiro público do pagador de impostos. Quando o governo foi lá e explicou, nós conseguimos algo que no governo Fernando Henrique não se conseguiu. Apoio popular para fazer uma reforma da Previdência. Javier Milei fez isso talvez numa escala ainda maior, porque a Argentina tinha problemas ainda maiores, um problema inflacionário gigantesco, uma retração econômica imensa, e disse, tempos duros vão acontecer. Aliás, eu me remeto aqui a Winston Churchill também, quando ele disse, não posso prometer nada além de suor e lágrimas, sangue, suor e lágrimas.
A honestidade é necessária quando você vai lidar com as pessoas. As pessoas, não tratá-las com honestidade é subestimar a inteligência delas, porque elas estão vendo o que está acontecendo. O argentino pode ter feito escolhas equivocadas, erradas, não importa, mas ele sentia na pele a situação econômica catastrófica a qual a Argentina foi levada pelo populismo de esquerda, do peronismo e dessa desgraça que sucedeu, chamada de kirchnerismo, que é a mesma coisa, digamos, piorada. No Brasil também se explicou. Os ingleses entenderam isso naquele momento da Segunda Guerra Mundial. A honestidade em tratar o povo dá resultado, porque o contrário é subestimar a inteligência dele. Eu acho que o governo brasileiro, o atual governo, está cometendo o mesmo erro, porque ele está subestimando a inteligência do povo. E vou lembrar aqui o que o Augusto tem dito com muita frequência. Pesquisa é pesquisa, mas na vez em que foi nacionalizada a campanha eleitoral, que foi nas eleições municipais, voto. Agora não tem instituto de pesquisa nem imprensa no meio. A esquerda perdeu. Lula nacionalizou e perdeu a eleição. Por que você acha que vai ser tão diferente no ano que vem? Tem muita gente enxergando, e é a maioria do povo brasileiro que está enxergando as coisas, como fizeram os argentinos ou, por exemplo, os ingleses lá na Segunda Guerra Mundial. Deixa eu dar as boas-vindas, Ana Paula Henkel. Muito boa noite, Ana. Seja bem-vinda. Olha, estamos aqui hoje de branco, né? Pedindo a paz. Não combinamos. Não combinamos, mas estamos em sintonia. Também quero te ouvir, Ana. Vale lembrar que o Javier Milei, quando assumiu na Casa Rosada em 2023, recebeu um Congresso ali fragmentado. Foi bastante difícil para aprovar algumas reformas. Agora, com essas eleições, ele consegue um Congresso mais alinhado, pelo menos boa parte dele, né? Com essa vitória do partido A Liberdade Avança. E somado a isso, né, o ingrediente a mais é esse socorro de 20 bilhões aí do presidente Donald Trump, quer dizer, deu uma turbinada nessa reta final, nesses próximos 2 anos de gestão de Javier Milei na Argentina. Boa noite. E mais 20 bilhões podem vir em 2027, Paula. Boa noite, Piotr, Cauti, querido mestre Augusto, estávamos com saudades. E boa noite à nossa audiência maravilhosa. Bom, Paula, pouquíssimo a acrescentar. Eu acho que é uma vitória do povo argentino contra um socialismo que não dá certo em lugar algum. Margaret Thatcher falava, né? O socialismo dura até o dinheiro dos outros acabar. E o dinheiro público na Argentina acabou e faz tempo, e faz muito tempo. E uma vitória também em cima dos institutos de pesquisa, como a gente costuma falar aqui, né? As lojinhas, o Augusto que lançou esse termo, as lojinhas de porcentagem, que já é uma vergonha já há muito tempo. Então, quem ainda quer acreditar nesses institutos de pesquisa, seja na Argentina, no Brasil, nos Estados Unidos, imagina, em 2016, esses institutos davam vitória para Hillary Clinton na 90%, 92%. Então, é uma vitória que eu acho que, além de tudo, só para tentar ir uma camada um pouco mais fundo, é uma vitória das redes sociais, porque tudo isso que o Piotr estava falando, o Cauti falou também, a transparência do Milei na campanha, ele falar claramente, nós vamos precisar de um remédio duríssimo, amargo para o nosso país, para que as coisas entrem nos eixos. Se não fossem as redes sociais, com toda a transparência, com todo o debate aberto, talvez isso não aconteceria. Talvez a reforma da Previdência, tão útil para o Brasil, tão necessitada, também não seria discutida na sua totalidade de uma maneira intelectualmente honesta. A própria eleição daqui de 2024, com o Donald Trump vencendo da maneira que venceu, em grupos que ele jamais venceria, é porque a informação correta chegou nessas pessoas. Então, eu acho que a Argentina viveu exatamente isso essa semana através das redes sociais. A informação correta chegou às pessoas. Nós precisamos seguir tomando esse remédio amargo porque as coisas estão entrando nos eixos. A doença está retrocedendo e nós precisamos manter. Eu acho que clareza é uma coisa que o sistema não gosta, seja o sistema no Brasil, nos Estados Unidos ou na Argentina. É por isso que há sempre algum projeto em algum lugar para censurar as redes sociais.
Olha, nós temos um convidado especial aguardando para entrar conosco para conversar sobre as eleições na Argentina, Augusto, mas muita gente pedindo aqui para dar as boas-vindas, seja bem-vinda de volta, estávamos com saudade, então primeiro Augusto, depois eu chamo o nosso convidado. Também estava com saudade, Paula, nossa chefe, Carlo Cauti, meu amigo, grande Piotr, minha parceira Ana, boa noite a você que nos acompanha. Essa é o que se pode chamar de uma vitória histórica. A Argentina é atormentada com o apoio de boa parte dos argentinos, a maior parte, pelo peronismo. Não sei se foram 100 anos, mas foi quase isso, período de domínio do peronismo. A Argentina, no começo do século passado, era muito rica, era um país rico, com a exportação de carne bovina. A Argentina, o argentino era sinônimo de rico. Eles tinham uma vantagem sobre o Brasil visível. O metrô de Buenos Aires, por exemplo, ele foi construído em 1912. O de São Paulo começou em 1973. Buenos Aires era uma cidade já moderna, né? São Paulo, a Avenida Paulista é de 1900. Então, todos esses sinais mostravam um país europeu. E eles acreditaram nisso e achavam que podiam construir um sistema previdenciário suíço. E a força dos sindicatos, controlados por dirigentes que não tinham a menor responsabilidade, eram irresponsáveis mesmo como o Perón, faziam qualquer coisa para ficar no poder, eles conseguiram quase destruir a Argentina. O Perón, acho que ainda nos anos 70, se não me engano, 70, 60, ele desembarcou na Argentina de volta da Espanha, no aeroporto de Ezeiza, né? E peronistas de direita e peronistas de esquerda trocaram tiros. Cabia tudo no peronismo. E eles transformaram a Argentina num país impaciente. A Argentina começava a hostilizar o presidente que entrava com a proposta nova um mês depois com o bumbo, que é um dos símbolos do peronismo, uma das marcas do peronismo. Agora, eles mostraram que estão dispostos a tolerar esses sacrifícios indispensáveis à sobrevivência da Argentina. Eu acho que isso não muda mais. É um caminho sem retorno. E esse caminho leva à salvação. Eu estou muito impressionado com o resultado, porque é um recado claríssimo. Eles estão sepultando o peronismo. Bom, agora sim, deixa eu dar as boas-vindas ao nosso convidado especial, Gustavo Segre. Muito boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigada, meu amigo, âncora de Faroeste, a brasileira. Pedi para ele rapidamente dar uma palhinha aqui para a gente no Sem Filtro, claro, para comentar o resultado dessas eleições. Boa noite, Segre, seja bem-vindo. Boa noite, Paula, nosso querido mestre Augusto, que sabe mais de Argentina do que eu, Piotr, Cauti, Ana Paula e a nossa querida audiência. Foi perfeita a colocação de Augusto. Perón começa na Argentina em 1946, onde ganha sua primeira eleição, é reeleito em 1952 e vem uma revolução, um golpe de Estado em 1955. E depois ele volta em 1973, ganha as eleições junto com uma chapa imbatível. Era ele e a esposa dele. Qualquer semelhança com o populismo de esquerda da América Latina não é casualidade. E a partir de um Perón que começa em 1943, fascista, amigo de Mussolini, amigo de Hitler, muitos exiliados da Alemanha nazista foram para a Argentina, de fato, amigo do Franco na Espanha, e essa turma toda foi se adaptando a uma nova circunstância política. E hoje, o peronismo, que está
capitaneado pela Cristina Fernandes, presa por corrupção, que ontem até dançou na varanda do seu apartamento, está sucumbindo. Quando uma linha política, pelo menos na Argentina, mas eu defendo que a teoria se aplica a qualquer populismo, ela perde o apoio de 25% da população e daí para menos, o processo terminou. Foi um menemismo com Menem, outro peronismo um tanto liberal, que ganha lá no começo da década de 90, e agora com um peronismo que se mostra fragilizado em função de boas ações do Milei. O Milei que conseguiu de 25,5% de inflação em dezembro de 2023, quando ele assumiu, a perto de 2%, 1,70%, 1,50%, 2,10%, especulando aí com um pouco de alça em algumas das variáveis, mas que tem uma inflação absolutamente controlada e que vai continuar diminuindo. E com um dólar que está flutuando entre bandas de flutuação, a mínima 1.100, a máxima 1.500, e que hoje, com um esplendoroso apoio do mercado financeiro, o dólar caiu, a Bolsa de Valores aumentou esplendorosamente em 20% em pesos, 37,2% no verbal em dólares, e com a ratificação do que a Ana Paula estava mencionando, 20 bilhões de dólares do aporte do Tesouro americano, com um fato que fazia tempo não se observava. O Tesouro americano comprou pesos, nem argentino compra pesos, imagina o Tesouro americano comprando pesos e ganhando, inclusive, porque o peso se valorizou respeito do dólar. E agora vem mais. A OpenAI confirmou um investimento de 25 bilhões de dólares na Patagônia Argentina. A YPF, que seria a irmã argentina da Petrobras, fazendo muitos acordos que vão redundar em dólares. E o fator que me parece o mais determinante da eleição, desde 1983, com o retorno da democracia na Argentina, o peronismo não perdia na província de Buenos Aires e ontem perdeu. Para que a audiência entenda, Paulo, a importância desse fato, seria como que a direita ganhe na Bahia, para entender a importância de uma derrota do peronismo na província de Buenos Aires. Segre, deixa eu te perguntar, depois a gente roda aqui que o Caucho também tem uma questão. Como é que esse resultado agora impacta nesses próximos 2 anos de gestão de Javier Milei? O que estaria, por exemplo, travado no Congresso que agora, com essa nova formação, pode contribuir, facilitar a administração da gestão de Javier Milei? Reforma tributária, mas não para aumentar impostos, para diminuir impostos, porque precisa do Congresso para várias dessas reformas, e me parece a mais importante, reforma trabalhista e sindical. O que o Augusto explicava é perfeito, os sindicatos absorveram a metodologia de pressão, não para o governo, não somente para o governo que estava, sino como uma chantagem eleitoral em função de melhoras teóricas, melhoras dos sindicatos, porque desde 1976, governo militar, ele foi aportado aos sindicatos o controle dos planos médicos, obras sociais se chamam na Argentina, o que seria o plano de saúde. Estão nas mãos dos sindicatos, e os sindicatos passaram a ser reinados familiares. Por exemplo, o sindicato maior hoje de caminhoneiros, e era Moyano, o presidente, e hoje quem está presidindo? O filho do Moyano, ou seja, era como se fosse um reinado. E me parece que a partir de agora, com a nova conformação do Congresso, entre a Libertad Avança e o PRO de Macri, vão ter uns 120 deputados sobre 254, e tem 12 deputados que são de partidos provinciais. O peronismo perdeu a primeira minoria, e isso não acontecia desde o retorno da democracia em 1983. Então, o que podemos esperar daqui para o futuro? Uma Argentina que vai decolar com absoluta certeza. Boa, Segre, deixa eu passar para o Carlo Cauti, que também tem pergunta.
Segre, boa noite. Eu queria te perguntar quanto que, na sua opinião, influiu a mudança na forma de voto na Argentina, porque até a eleição passada, inclusive na eleição do mês passado, as cédulas eleitorais, porque lá ainda é cédula, no papel eram várias cédulas, várias boletas, e agora foi uma cédula única, boleta única. E a acusação que se fazia nas eleições passadas, inclusive na eleição de setembro, que era mais fácil fraudar as eleições com as várias boletas separadas, né? Quanto que isso, na sua opinião, influiu para esta vitória do partido de Milei nesta eleição, onde pela primeira vez se usou uma cédula única e não boletas separadas? A tua pergunta é muito pertinente, Cauti, porque tinha muito fraude. Eram boletas em que era lista lençol. Você tinha uma lista em que, por exemplo, estava Augusto primeiro, a Ana Paula depois e o Piotto terceiro. O eleitor não escolhia o candidato, escolhia a lista. Então, quem era que tinha a fidelidade do candidato? Aquele que colocava na lista, não o eleitor. Porque independente de quantos votos tivesse, ele ia entrar. O primeiro entrava, o segundo entrava, de acordo com a quantidade de votos, era a quantidade de candidatos que entravam no Congresso. A partir da boleta única de papel, e foi uma defesa junto com a ficha limpa. Eu trabalhei muito na Argentina para esses dois objetivos. A ficha limpa não conseguimos até agora, mas a boleta única de papel permite que o eleitor escolha o candidato. E o candidato pode ser de diferentes partidos. Eu posso escolher o primeiro candidato de um partido e o segundo candidato de outro partido. Então você escolhe meritocracia, escolhe nome, escolhe trajetória, escolhe currículo. E não escolhe militância. Isso foi fantástico, porque tinha muita fraude com um envelope que já ia com a boleta própria, então a pessoa ganhava dinheiro através de votar a determinado candidato. Se eu conseguia provar que eu tinha votado naquele candidato que o sindicato ou o peronismo me dava, eu ganhava uma grana extra. Com a boleta única de papel, isso terminou. E com muita fiscalização. Por isso o resultado, contrariando todas as pesquisas de opinião e pesquisas eleitorais, o Milei chega a quase 41% a nível nacional e o peronismo fica um pouco menos de 25%. Augusto Nunes também tem pergunta para o nosso convidado, Gustavo Segre. Segre, a imprensa brasileira torceu ostensivamente aí pela derrota do Milei. E, inclusive, justificava essa previsão, né? Foi mais que uma torcida, foram previsões. Diziam que os escândalos que envolvem a irmã do Milei criaram um problema insolúvel para quem precisa de popularidade, que os argentinos não suportavam mais tanto sacrifício. Como é que se comportou a imprensa argentina? Igual, Augusto, a imprensa argentina, ela tinha uma costume, que era pegar dinheiro da pauta oficial. No governo do Alberto Fernandes, muito parecido com o governo do PT, tinha essa secretaria da comunicação, eram, sei lá quantos, 40 entre ministérios e secretarias de importância, e eles pagavam pauta para determinados meios de comunicação. O Milei cortou isso, porque cortou o gasto público, e dentro do gasto público tinha que cortar a pauta oficial. Então, quando parece que a imprensa oficial ou a imprensa pública, a grande imprensa, não recebe dinheiro, ela critica. Quando recebe dinheiro, elogia. Ou seja, a crítica e o elogio não está em função da ação do governo, sino do dinheiro que arrecadam. E isso cortou. Então, era de esperar que muita imprensa da Argentina conspirasse contra a vitória do Milei. Mas aí entram as redes sociais, como muito bem falava Ana Paula. A rede social e o Milei controla muito bem isso, apontá-la ao jovem. Batalha cultural nós denominávamos na época em que a gente trabalhava por um partido liberal na Argentina. E essas redes sociais fizeram toda a diferença com uma juventude que vota a partir dos 16 anos e que entendeu que a melhor maneira de sair da pobreza não é com assistencialismo, populismo barato, sino com geração de emprego. Que não se derruba a pobreza com assistencialismo, sino com a geração de emprego. E essas questões
das duas, foram dois casos de suspeita de corrupção, o Milei tratou muito bem. O primeiro foi levando a justiça a investigar até a própria irmã, se precisasse, Karina Milei, uma pessoa de muito poder, secretária-geral da presidência, e perdeu, inclusive, o primeiro candidato a deputado federal pela província de Buenos Aires, José Luis Esper. Era o candidato, o carro-chefe, para tracionar votos. Faltando 2 semanas para as eleições, apareceu uma denúncia que parece ter fundamentos, em que ele teria recebido dinheiro do narcotráfico quando foi candidato em 2019. E a partir de aí, o Milei tira ele da primeira candidatura, passa a ser Santilli, uma pessoa que era do partido do Macri, e mesmo assim conseguiram esse hito de ganhar apenas por 1, e alguma coisa na província de Buenos Aires, mas ganhar do peronismo na província de Buenos Aires, para mim, tem um efeito incrível no eleitorado, inclusive. E tomara que isso se traduza em políticas de melhoras para o desenvolvimento dessa região. Se consegue o Milei desterrar o peronismo da província de Buenos Aires, a Argentina nunca será como foi, ruim. E aí, concluindo com a fala, Paula, Augusto vai entender, não precisaremos de um asteroide para derrubar o populismo na América Latina. Foi assim como Augusto me conheceu, com essa fala minha, que só com um asteroide a gente conseguiria desterrar o populismo de esquerda. Parece que não vai ser necessário. É conseguido com eleições limpas e transparentes. Milei a força de um asteroide aí, né? Ótimo. Piotr, tem mais uma pergunta também para o Segré? Rapidamente. Segré, eu vou pegar um pouco do que disse o Augusto. Por que você acha que a imprensa brasileira, sobretudo, a Argentina você já explicou, mas por que eles cometem tantos erros de análise em relação à Argentina? E você que conhece bem as duas realidades, essa percepção desse eleitor jovem vai também se reproduzir aqui no Brasil? Ou seja, não é com assistencialismo que se combate a pobreza, é com desenvolvimento econômico, ou seja, geração de emprego? Admirado Piotr, com total certeza. Quando a gente trabalha na juventude, você tem a possibilidade de mostrar uma realidade que eles não conhecem. E de repente que eles vivenciaram através de pais ou avós que não trabalhavam, que não precisavam dar o exemplo, que não precisavam acordar cedo para ir e ganhar o pão para alimentar a família. Eu acho que a imprensa brasileira não conhece a Argentina porque culturalmente o argentino é totalmente diferente. O argentino até agora, e me animo a dizer que isso pode mudar também, pensava em dólares. Qualquer variante política era compro dólares. Quando o argentino nasce, e tem uma piada enquanto a isso, você tem o pai, a mãe, e do lado tem alguma coisa verde que é dólar, e que o argentino vai se acostumar a proteger do dólar quando tem algum problema político ou econômico. Isso vai mudar. E o ponto fundamental para o Brasil do futuro que nós queremos é juventude. Por isso, me permita, Paula, comentar que na sexta-feira que vem eu estou fazendo uma palestra para a juventude num teatro em São Paulo que se chama Ainda Dá Tempo. Nós somos e fazemos o nosso próprio futuro. Então, o segredo de um Brasil melhor está no exemplo que a Argentina nos deu, apontando a juventude e mudando essa realidade de assistencialismo que não conduz absolutamente a nada. Que legal, Segré. Depois você dá um pulinho aqui no Sem Filtro para fazer um convite oficial, explicar um pouquinho melhor dessa estratégia, dessa iniciativa. Deixa eu passar para a Ana, que tem mais uma pergunta, que o assunto está rendendo aqui, Segré. Bom, a palestra é absolutamente maravilhosa, já dei os parabéns ao Segré ontem e recomendo muitíssimo. Roubamos o Segré ontem no 4x4, estava ali dando informações diretamente quentinhas de fontes da Argentina. Segré, a minha pergunta para você é a seguinte, essa aproximação do Milei, a Donald Trump, hoje são dois presidentes muito próximos e uma das guerras públicas e com toda a força ultimamente da Casa Branca é contra o narcotráfico na América Latina. Como você vê essa aproximação, claro, a aproximação dos dois é muito normal, mas como você pode ver a Argentina tendo um protagonismo
nessa possível ajuda a essa guerra do Donald Trump na América Latina? A Argentina já está fazendo a sua parte, Ana Paula. De fato, a cidade de Rosário, na província de Santa Fé, era uma cidade tomada pelo narcotráfico. Seria equivalente a um Rio de Janeiro, para citar algum exemplo comparativo. Patrícia Bullrich, que é ainda ministra da Segurança, deu prioridade à luta contra o narcotráfico nessa região. Hoje, Rosário é uma cidade que você pode caminhar com mais segurança da que tinha antes, falta muito ainda, e você observa como o eleitor apoiou essa medida. Santa Fé foi uma conquista de Milei, Córdoba foi uma conquista de Milei. Eram cidades no interior muito importantes economicamente, mas que estavam tomadas pelo narcotráfico. Rosário e Santa Fé. Rosário, sobretudo. Vejo que essa proximidade ideológica entre Milei e o Trump tem um efeito. Primeiro, facilitar com o exemplo que outros países da América Latina observem que, se fazem as coisas bem, terão o apoio dos Estados Unidos. 20 bilhões de dólares não é pouca coisa. E se funcionar, em 2027, como você muito bem mencionou, vai vir mais 20 bilhões de dólares para a economia argentina. Mas tem um segredo aí, me parece, que a gente precisa prestar atenção, que é como a proximidade da Argentina com os Estados Unidos afasta a China da Argentina. E esse foi um pedido do Trump para dizer, eu te ajudo, mas não permita que controlem as comunicações, que controlem as terras, que controlem os portos, que é a metodologia chinesa de captar atenção e recursos. E dois assuntos que eu acho que devemos ficar muito perto. Novembro, temos eleições, a primeira volta, primeiro turno, eleições no Chile. E tudo indica que a Yara, que é a candidata do Boric, não vai ganhar. Vamos ao segundo turno, que vai ser em dezembro. Mas em dezembro eu acho que ela não vai ganhar. Tem dois candidatos fortes do centro e da direita. O Katz, por exemplo, é um deles. E no ano que vem temos eleições no Brasil e na Colômbia. Então, se nós já temos, a Bolívia tirou a esquerda do mapa. A Argentina está indo nesse caminho. Se o Chile ganhar a direita, vai ser uma espécie de evento de boas notícias, com foco numa economia liberal, com controle do gasto público e com uma luta contra o narcotráfico. Isso pode ser muito bom para que o eleitor do Brasil veja que é possível um futuro muito melhor que o que temos hoje. Nós conversamos com o nosso querido Gustavo Segre, agradeço muito mais uma vez, a gentileza foi ótima, a conversa muito bom contar com seus conhecimentos, com o olhar, né, de um argentino sobre o resultado dessas eleições, de não só um argentino, mas um economista, um analista, enfim, prata da casa aqui. Obrigada, Gustavo Segre, boa noite e volte sempre. Obrigado, até a próxima. E passo aí na semana para contar da palestra, se você permitir. Boa, já fica o convite aqui. Boa noite. A Transparência Internacional Brasil criticou a presença dos irmãos Joesley e Wesley Batista nas viagens internacionais do presidente Lula. A entidade informou que a participação dos empresários, que admitem ter cometido corrupção, mostra a falta de consequências para esse tipo de caso. O repúdio foi publicado depois que os irmãos Batista acompanharam Lula na viagem à Indonésia, onde a JBS assinou 3 acordos com empresas e fundos estatais do país. Na mensagem, a Transparência Internacional chamou os empresários de criminosos confessos e questionou o envolvimento deles nas comitivas oficiais do governo, Augusto. Esses 3 acordos que foram firmados agora na Indonésia envolvem aí setores do agronegócio, energia e petróleo. Irmãos Batista, mais uma vez ao lado de Lula. Olha, na volta ao local do crime, o Lula levou os mesmos comparsas e perdeu a vergonha, né? Porque os Batistas, os irmãos Batista, como companhia, é um negócio que desmoraliza qualquer comitiva. Está lá o cara com o aval dado pela presença física do presidente da República, assinando acordos que ele vive descumprindo porque ele é vigarista, o Joesley Batista, e consegue manter os negócios dele sob sigilo, né? O governo protege. Esse cara, a Lava Jato, quando o Brasil enfrentou a corrupção,
num esforço liderado pela Lava Jato, ficou evidente que os batistas são bandidos. Bandidos. Pois o Lula levou um batista para a China, levou outro nesta viagem e vida que segue, para facilitar negócios que o beneficiam. Porque esses caras é que financiam o PT, esses, entre tantos outros. O Lula está lá para avalizar, nesse caso, uma negociata. Uma negociata, porque esses caras têm pendências com empresas da Indonésia que inviabilizam qualquer tipo de acerto. Precisa da presença do presidente da República. Porque empresas da Indonésia já foram prejudicadas pelos batistas. Por exemplo, aquela empresa que se envolveu, a Paper, que se envolveu, teve a má ideia de comprar a indústria de celulose, a Eldorado. Eldorado, exatamente. Comprar Eldorado. Pagou o que tinha de pagar segundo o contrato na hora. Alguns dias depois, o preço da celulose começou a subir, os batistas desfizeram o negócio e avisaram ao negociador indonésio que tinha tudo mudado no Brasil e não adiantava recorrer à justiça, isso há poucos meses. Porque o presidente agora era o Lula, era amigo. Pois esse negociador, esse empresário da Indonésia, desistiu do negócio e entregou para o Batista o que era dele. Então o Lula adora a companhia de ladrões, porque é ladrão também. Pois é, esse tipo de acordo reforça, né, Piotr, que o crime compensa no Brasil. JBS está agraciada com 3 acordos, devem ser bem parrudos, né? Bem gordos, assinados nessa última visita com o presidente Lula. Não, e tem uma série de negociações que foram para o sigilo, né? Essa questão de ir para o sigilo. Eu estou acostumado a ver sigilo com empresas que lidam, por exemplo, com segurança nacional. Você tem uma empresa do setor privado que presta serviço, por exemplo, para as Forças Armadas ou em qualquer sistema de segurança nacional, isso vai para o sigilo, óbvio. Há um interesse público naquilo e um interesse estratégico que precisa ser preservado. Assuntos de Estado, obviamente, agora... Negociação de empresa, mais agora essas negociações, o Augusto lembrou bem, a questão Eldorado pertencia aos irmãos, depois veio a essa empresa, a Paper Excellence, que foi lá e comprou, mudou o negócio e de repente, bom, a regra não vale. O nome disso é insegurança jurídica, é isso que por exemplo, o indonésio, vai contar o mundo inteiro. Olha, no Brasil, quando você vai fazer negócio, tome cuidado, porque regra vale até um determinado momento. Imagina que outro investidor entra e de que forma entra no Brasil. São essas questões que comprometem o futuro do país. Parece um caso isolado, não é não. Isso tem repercussão e normalmente duram décadas, tá? Questões de insegurança jurídica envolvendo o mundo econômico duram décadas. Bom, e o presidente Lula completa 80 anos hoje. Nas redes sociais, ele recebeu mensagens de parabéns de integrantes do governo. O vice-presidente Geraldo Alckmin mostrou um bolo decorado com o rosto de Lula. Já o ministro Fernando Haddad destacou que Lula tem paixão pelo Brasil e pelo interesse público. A ministra de Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, desejou felicidades e agradeceu por tudo que o petista tem feito pelo Brasil. Já o presidente da EBC, o André Basbaum, publicou uma foto em que beija o rosto do presidente Lula. Augusto, a gente exibe, compartilha aí na tela. O Basbaum, vale lembrar, presidente da EBC, né, foi nomeado para o comando no início da atual gestão do Lula III. Segundo o site, ele tem uma remuneração aí de pouco mais de R$33 mil. O careca que está ali ao lado do Lula... Mentira. Eu já fui convidado para esse cargo pelo Antônio Carlos Magalhães, quando ele era ministro do Sarney. Fui para Brasília para recusar, eu tinha saído da Veja. E o Antônio Carlos me explicou, com toda a sinceridade, quando eu disse que o salário certamente, por se tratar de um funcionário público, certamente seria menor que o que eu ganhava na Veja. Naquele momento eu não ganhava nada, porque eu tinha saído da Veja. Mas, certamente eles não poderiam oferecer um negócio atraente e tal.
E achei que isso encerraria a conversa. Ele falou, quanto você ganha? Eu contei e falei assim, o salário já é maior. Agora, você vai ser conselheiro da Telesp, que era a estatal, a empresa governamental que lidava com os telefones em São Paulo. Isso. E do Rio de Janeiro era a Telesp. Ele falou, você vai comparecer, você vai ser conselheiro da Telesp e da Telesp, e acrescentou com a habitual franqueza. E não precisa comparecer à reunião, não. Isso vai te dobrar o salário. Que tal? Então, já começa com uma conversa aí que não existe. Contratou ganhando isso, não ganhando não. É nada disso. Agora, quanto ao aniversário do Lula, a gente vê que realmente é dele o único Deus de uma seita, né? Ele é adorado. E o caso do Geraldo Alckmin, que eu achei que fosse só o começo de uma bonita amizade, como se fala no fim do Casablanca, aquele filme, não, se tornou paixão mesmo. Ai, a foto do vice-presidente Geraldo Alckmin com bolo comemorando aí, Augusto, que bonito, o aniversário. Bonito o amor. Mas essa é a pior de todas as fotos, acho, né? Porque as outras é só puxar... Páreo duro. Não, mas o Alckmin tem uma coleção de fotos ruins, Piotr. Depois que ele virou... Ele tem umas piadas também ruins, né? Bastante. Ele tem umas histórias assim, ele faz participações em discurso. Virou influenciador digital, ficou ruim. A imprensa estatizada deu outro dia uma pesquisa dizendo que ele tinha chances de ganhar em São Paulo, era o mais votado nessa pesquisa. Tem de prender o pesquisador e estimular o Geraldo Alckmin a se candidatar. Ele perde na cidade onde ele foi prefeito aos 20 anos. E o sócio do ministro da Secretaria de Comunicação, Sidônio Palmeira, recebeu 12 milhões de reais de estatais do governo Lula para produzir campanhas publicitárias. Os pagamentos foram feitos à produtora Macaco Gordo, de Chico Quertés, que é sócio de Sidônio na agência Nordics. As campanhas foram realizadas para a Caixa Econômica Federal e também a Embratur, por meio de agências de publicidade contratadas pelo governo. Segundo o Estadão, os serviços foram contratados sem licitação direta, com base em cotações de preço feitas pelas agências. Sidônio nega ter interferido nas contratações e afirma que se afastou da gestão das empresas ao assumir o cargo. O Chico Quertés disse que as campanhas foram vencidas pelo menor preço e também adequação técnica. As agências envolvidas e as estatais defenderam a regularidade dos processos. Piotr, a gente exibe na tela uma foto do presidente Lula com esse sócio do Sidônio Palmeira, dessa produtora Macaco Gordo, que confesso nunca tinha ouvido falar, que celebrou aí contratos na ordem de 12 milhões de reais com estatais do governo Lula. O que está escrito na camiseta aí do sócio do Sidônio? Lula, isso, não é? Parece. Abraçado com Lula, isso já seria comprometedor, porque já é um problema, né? Se quem vai decidir é o governo do Lula... Licitação. Vamos lá, vamos seguir aqui. A empresa do Chico e sócio do Sidônio que disse que se afastou. Os trabalhos foram para a Caixa Econômica Federal e Embratur. Bom, duas empresas controladas diretamente pelo governo Lula. Segundo o Estadão, os serviços foram contratados sem licitação direta. Aí lá na frente vão dizer o seguinte, foi pelo menor preço, mas a licitação é para contratar pelo menor preço, mas sem saber exatamente qual é. Agora, quem é que garante que não se soube antes qual era o valor cobrado pela agência A, B, a C, para que a Macaco Gordo, é isso? Isso. Ganhasse? A licitação é um processo em sigilo, em que cada um entrega a proposta até uma determinada data, e aquilo é aberto, obviamente, posteriormente, sob algum crivo de interesse público, com todos os cuidados. A mulher de César não basta ser honesta, né? Isso aqui é o tipo de coisa que, como é que alguém acha que vai convencer o cidadão brasileiro de que, como disse o Sidônio, nega ter interferido nas contratações e afirma que se afastou da gestão das empresas ao assumir o cargo. Tá, se afastar das empresas porque assumiu um cargo público, se não me engano, é uma obrigação.
Agora, ele continua com alguma participação, ele pôs essa participação em algum lugar, sabe? Não dá, né? Não dá. É para convencer o cidadão brasileiro esse tipo de resposta? Não deu certo. Piotr, só para esclarecer, esse Chico Quertés, que aparece abraçado com Lula, é o sócio administrador da agência Nordics. E o Sidônio ainda integra o quadro societário, mas pelo fato de agora ele ser ministro da comunicação, ele não pode mais ser sócio administrador. Ele fica só no quadro societário da empresa. Augusto. Olha, no Brasil não é que a história se repete como farsa. O passado não passa. Em 2005, você podia trocar esse nome, quem é o Chico Quertés, por Duda Mendonça. Em julho, agosto de 2005, o Duda Mendonça contou como ele recebia o pagamento devido a ele pelo PT, pelo Lula, porque ele era o marqueteiro do presidente, e ele contou tudo. Que tinha recebido ilegalmente, uma conta no exterior, etc, etc. Daqui a pouco vai aparecer o Chico Quertés. O PT não consegue deixar de repetir os mesmos métodos criminosos. É sempre assim. Com o Duda Mendonça foi assim. Não houve licitação, pagaram por fora. O que mudou é quem põe o dinheiro. Não sabemos de onde vem. Mas, no fim da linha, estamos nós. O dinheiro sai do nosso bolso. Sim. Sempre o governo não produz dinheiro, o governo não é uma entidade rentável. Então, nós vamos pagar tudo, inclusive isso. E vem com essa conversa, menor preço, adequação técnica. Tá, a camiseta dele confirma isso. Paula, não, então vamos lá. A produtora Macaco Gordo é do Chico. Chico é sócio do Sidônio. Pronto. Na agência Nordics. E aí, obviamente, as agências é que teriam ganhado, ou ganho, sei lá o que, a concorrência, e elas contrataram as produtoras por menor preço. Tá, mas por que esta produtora e não a outra? Porque a coincidência de ser justamente a produtora Macaco Gordo do Chico, que é sócio do Sidônio, que disse que se afastou da administração direta da empresa, da publicidade, da empresa de publicidade. De novo, é para convencer as pessoas que está tudo certo, porque é o tipo de coisa que convenhamos. Tratar o povo como idiota. Algumas coincidências que abrem margem a interpretações, né? Nós estamos falando de dinheiro público, né? E tudo isso bastaria ouvir sem licitação. Acabou. Sem licitação, está errado. Ou seja, o macaco gordo está gordo com o nosso dinheiro. Tá Lembrou bem, caro, desculpe, toda licitação é fraudada no Brasil, sem licitação. Todo negócio sem licitação deveria ser examinado porque é caso de polícia. Em princípio é. Não, e em que pese o fato de quem participa da concorrência pública, suponho que neste caso tenha havido uma licitação, a agência de publicidade, e a agência depois tem que prestar um serviço do que ela se comprometeu, e ela terceiriza o serviço a uma produtora, no que obviamente é trabalho da produtora, e aí não tem licitação direta porque ela já tem o valor, ela vai ter que contratar de menor preço, por que a empresa de um ex-sócio ou do sócio que ele está afastado ali do Sidônio? É o tipo de coisa que não pode acontecer quando você está tratando de questões públicas, dinheiro público. É uma coincidência que não vale. Nessa hora você vai lá, olha, pela sua ligação você não pode mais trabalhar pelo serviço público. Agora, vamos lá. Como explicar isso, como dizer isso a uma agência de publicidade, uma produtora, se o ministro do Supremo, e a maioria concordou com isso, acha que pode julgar o caso em que a mulher dele faz parte da banca de advogados que está atuando naquele processo? O Supremo deu o pior exemplo, vamos lembrar. Esse é o tipo de coisa. Daí para baixo acontece qualquer coisa. Ou seja, começa pelo Supremo. Temos que novamente recorrer ao Supremo Tribunal Federal. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai julgar entre os dias 7 e 14 de novembro, no plenário virtual, os recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 6 réus do chamado núcleo crucial da suposta trama golpista. Dos 8 sentenciados, apenas o tenente-coronel Mauro Cid não recorreu.
Isso porque ele conseguiu manter os benefícios do acordo de delação premiada, que estabeleceu penas de 2 anos de prisão. As penas só podem ser cumpridas após o término do processo, com todos os recursos analisados pelo Supremo. A expectativa no tribunal é que essa fase se encerre ainda neste ano. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vinda. A gente exibia ali, então, os 8 réus desse núcleo 1. Ontem, então, encerrou o prazo para apresentação de recursos. Mauro Cid foi o único, então, que não apresentou, não apelou, né? Não apresentou recurso. E agora, então, foi marcado esse julgamento em plenário virtual, sem discussão presencial ali entre os ministros do Supremo, como houve no julgamento ali, onde foi dada, né? Foi prolatada a sentença. Chama atenção esse julgamento virtual, e também tem a questão do ministro Luiz Fux, que não deve participar da análise dos recursos, desses recursos que foram apresentados, o que em tese, Piotto, até ouvindo alguns juristas, pode abrir margem para contestações por parte da defesa, mas a gente tem que aguardar como é que essa primeira turma vai proceder em relação à participação ou não do ministro Luiz Fux na análise desses recursos. Boa noite. Boa noite, Paula. Augusto, boa noite, Cauti. Ana, querida, todos que nos acompanham, vamos começar talvez pela questão mais estrutural aí. Plenário virtual é uma excrescência jurídica. Não dá para justificar plenário virtual. Já acabou a pandemia, já acabou qualquer outras coisas. Bom, enfim, até dependendo do momento, um ministro pode estar viajando por alguma razão, participar de uma conversa, de um debate ali, usando videoconferência, faz sentido. Agora, votação, julgamento no plenário virtual, sem que haja debate na corte, na última corte, neste caso é apenas uma turma, ainda assim, dentro do Supremo Tribunal Federal, isso é uma excrescência jurídica. Mas isso acontece. Vários dos condenados pelo dia 8, ou até aquele momento acusados do dia 8, o advogado apresentava a defesa no último minuto de 1 hora, no primeiro minuto da hora seguinte saía, por exemplo, o resultado da sentença. Que defesa que foi analisada pelos ministros? Neste caso aqui, provavelmente, espera-se, até pela importância dos réus, e o que já contraria a lei brasileira, que todos devem ser tratados de forma igual, todos são iguais perante a lei, mas isso não acontece, que os ministros talvez deem uma olhada nas alegações dos advogados, que, convenhamos, fizeram um trabalho hercúleo durante o julgamento. Apresentaram todas as evidências de um processo que não parava em pé, de uma acusação que não parava em pé, de uma denúncia que não parava em pé. A começar de todos os problemas, ser julgado dentro do Supremo, embora não tenha foro especial, o caso do ex-presidente especialmente, mas também todos os outros que não são ministros, não são deputados, não havia um presidente da República, ou seja, todas as séries de arbitrariedades e abusos foram apresentadas. Essas séries todas foram apresentadas pelos advogados. Nada daquilo convenceu 4 dos ministros. E o voto do ministro Fux foi lá e derrubou toda a acusação. Agora parece que vai ser apenas protocolar. Nada vai ser aceito, ou se alguma coisa for aceita, vai ser também perfumaria jurídica. E o Lula disse ao presidente Donald Trump que o Bolsonaro teve amplo direito à defesa devido ao processo legal e que ele, Lula, julgado em 3 instâncias, é que não teve. E tem gente que está achando que o Trump já trocou o Bolsonaro pelo Lula, sei lá, baseado em quê, mas enfim. Temos aqui só uma fase protocolar desse Supremo Tribunal Federal que deixou de ser tribunal, me parece, há muito tempo. Augusto Nunes, muito boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe, meus amigos Cauti, Piotto, Ana, minha grande parceira, boa noite a você que nos acompanha. Julgamento que a gente já sabe qual será o resultado, não é um julgamento. Não é um julgamento, é uma mera formalidade. Se eles fossem de fato preocupados com a lei, os ministros, eles receberiam esses recursos, como aconteceu no Mensalão em 2012. Eles atenderam a vários, usaram esses embargos infringentes e tem outro... De declaração, é esse agora que foi apresentado. Mas esses recursos que virão, eles não vão dar a menor importância. Serviram
como uma espécie de habeas corpus para vários criminosos do mensalão. Agora não, a gente já sabe como vão votar, como é que se vota, e ainda a distância é que eles perdem completamente a vergonha. E o pior de tudo é a gente saber que esse processo vai ser anulado. Sim. Vai ser anulado. Como disse o Piotr, ele não tem validade legal. Tá? Não é um processo. É uma coisa arranjada. É o passo final na longa trajetória aí, que foi montada para que o Lula voltasse à presidência e o Bolsonaro fosse afastado da vida política. É isso. Bom, e a primeira turma do Supremo marcou para a próxima semana também o julgamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Eduardo Talhaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. O caso também será analisado no plenário virtual entre os dias 7 e 14 de novembro. Nessa modalidade, então, os ministros registram os votos sem o debate presencial. Além de Moraes, que é o relator, também integram o colegiado os ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino e Carmen Lúcia. Talhaferro é investigado por vazar mensagens de servidores dos gabinetes de Moraes no STF e também no TSE. Segundo a PGR, ele teria repassado os diálogos à imprensa entre os meses de maio e agosto de 2024. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, acusa o ex-assessor de violação de sigilo funcional, coação, obstrução de investigação e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Ana, seja bem-vinda. 2 julgamentos, então, importantes marcados para a semana que vem. A gente abriu o programa trazendo aí o julgamento dos recursos, né, da defesa de Jair Bolsonaro e dos demais réus, e agora o julgamento da denúncia envolvendo o perito criminal Eduardo Talhaferro. Um julgamento que não vai decidir mérito da questão, nem sobre culpa e absolvição, mas apenas se existem elementos suficientes para abertura de uma ação penal. E aí, se os ministros decidirem que sim, que há então elementos suficientes, o Eduardo Talhaferro passará então a ser réu na ação penal. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula, Caute, Piotr, querido mestre Augusto, e boa noite à nossa audiência. Paula, quando o Talhaferro deu uma entrevista aqui para a gente, porque esse termo que eles estão usando, mensagens sigilosas, em todas essas peças contra o Talhaferro, eu perguntei para o Talhaferro o que significa isso, mensagens sigilosas. Se ele tirou essas mensagens de algum servidor governamental, ultra secreto, ultra protegido contra cyberterrorismo ou inteligência estrangeira. E ele disse não, são mensagens de WhatsApp, em grupos de WhatsApp. Se o governo ou o Talhaferro não foi orientado para que mensagens não fossem trocadas em grupos de WhatsApp, ou o governo brasileiro precisa aprimorar mais o seu sistema de mensagem, porque mensagens em grupo de WhatsApp, mensagens importantes sobre a queda da República, o ataque à democracia, e golpes, e urnas, e assassinato em massa em grupos de WhatsApp. Enfim, o outro ponto, Paula, o meu comentário é rápido em relação a isso. Se o Talhaferro ele tem o foro por prerrogativa de função, e a gente não está sabendo, porque um processo que vai ser conduzido pelo Supremo Tribunal Federal diante de um assistente do ministro, é uma pergunta sincera. Eu não sei se o Eduardo Talhaferro tem o foro por prerrogativa de função, como o ex-presidente Jair Bolsonaro também não tem, tanto que o ex-presidente Lula foi julgado na primeira instância lá no Paraná, lá em Curitiba. Ele foi para o TRF4 também de modo estadual. Depois ele chegou no Supremo.
Então é uma pergunta, eu não sei, queria jogar essa pergunta para vocês, se o Talhaferro tem o foro privilegiado, o foro por prerrogativa de função, para que o STF possa pegar esse caso para eles. Pois é, parece que o STF tem um imã ali para atrair quem quer que seja, né? Conforme a conveniência. Carlo Cauti, muito boa noite. Seja bem-vindo, Cauti. E mais uma vez, plenário virtual, né? Para evitar o debate presencial, televisionado pela TV Justiça, embora agora a primeira turma tenha virado ali um chá das 5, né? Com a saída do ministro Luiz Fux, que foi para a segunda turma do Supremo. O Cauti, mais uma vez, a gente sempre pergunta quando entra nesse caso da Vaza Toga, né? Como é que o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, todos envolvidos, não estão sendo investigados, pelo contrário, quem está sendo investigado é quem apresentou, quem denunciou todos esses crimes e ilegalidades. Boa noite, Cauti. Boa noite, Paula. Mestre Augusto, Piotto, Ana, o nosso público. Talhaferro está sendo acusado de abolição violenta do Estado Democrático de Direito por ter enviado, supostamente, informações via telefone, ou seja, a revolução será um zap, é isso? Derrubaremos o regime via WhatsApp, é isso que estão falando? Porque é ridículo tudo isso. Primeiramente, só para complementar aquilo que justamente a Ana estava salientando, Talhaferro não tem foro privilegiado, não tem o Supremo nenhum tipo de jurisdição sobre ele. Eles estão inventando, na base do artigo 43 do regimento interno, que ele deveria ser processado, que inclusive ele nem era funcionário do STF, do TSE. Então, nem do mesmo tribunal é. Então, o artigo do regimento interno do Supremo diz que crimes supostamente cometidos dentro das dependências do Supremo poderão ser investigados pelo Supremo, e o cara nem estava no Supremo, estava em outro tribunal. Então, começa por aí. Então, não faz sentido nenhum tudo isso. Mas em nenhum dos processos que o STF iniciou na base desse artigo, iniciando pela censura contra a Cruzoé, né, pela famosa capa O Amigo do Meu Pai, o inquérito das fake news também foi baseado nisso, entre outros, nada disso é legítimo, muito menos o processo contra o Talhaferro. Ele está sendo, com essa acusação, de fato ameaçado, pressionado para que ele pare de continuar divulgando aquilo que ele tem, né, na sua disponibilidade, no seu telefone, nos seus HDs, informações sobre as ilegalidades, as arbitrariedades, os absurdos cometidos pelo Alexandre de Moraes, pelo seu gabinete e pelos seus colaboradores. Lembramos que graças ao Talhaferro, que a gente sabe, soubemos da famosa frase, use a sua criatividade. É graças a isso que sabemos os excessos que foram cometidos de forma continuativa pelo gabinete do Moraes. Então, ao invés de analisar o mérito da coisa, o que foi feito, pedir desculpa para o Brasil e anular todos os processos ilegais que foram criados na base daquilo que foi divulgado, revelado pelo Talhaferro, agora eles querem acusar o mensageiro, né? Eles querem calar o mensageiro que agora está também, como muitos outros brasileiros, exilado, nesse caso está na Itália. Então é mais um caso, é mais um episódio que, como o Augusto estava falando, vai contribuir para a anulação de todos os processos por manifesta ilegalidade e arbitrariedade por parte do Supremo Tribunal Federal. Diga, Augusto. Você quer ver por que a gente vive dizendo que o Brasil é um país do avesso? É a mesma coisa, eles estão fazendo com o Talhaferro a mesma coisa que seria a punição aplicada a um ex-mafioso que denunciou a máfia. Então, quando aparece um cara que ele fez parte de um grupo que cometeu crimes, Talhaferro, resolveu contar como funcionava. Se o Brasil fosse um país normal e a justiça funcionasse para valer, ele seria convidado, haveria uma proposta para que ele fizesse uma delação premiada, contasse tudo, e os punidos seriam o Moraes e seus juízes assistentes. Agora estão querendo punir o Talhaferro não pelas ilegalidades praticadas sob o comando do ministro Alexandre de Moraes, mas por ter contado a verdade sobre um crime. Eles querem punir o Talhaferro por contar a verdade. Quer dizer, isso aí eu nunca vi. Eu nunca vi. A gente assiste. A verdade está sempre em algum filme. Todo filme sobre a máfia que a gente vê é assim: o cara vai, a promotoria fica ansiosa por um acordo e eles contam tudo. Sim. Né? Como
aquele mafioso que foi preso no Brasil e que a gente tinha de chamar de Busqueta, porque a grafia dava uma pronúncia ruim aqui no Brasil. Isso aqui é um programa de família. Sim. O tal Busqueta, ele falou para todo mundo, contou o que tinha acontecido e foi imediatamente... Ele ingressou no programa de proteção à testemunha e sumiram com o cara, porque tinha contado a verdade. O talha-ferro tem que se esconder dos juízes que cometeram crimes. Não existe isso, só no Brasil. Vai ser mais que anulado. Quem devia ser julgado é o Alexandre de Moraes, pelo crime que cometeu. Diga, Não, rapidamente. E nenhum processo administrativo interno, nem no TSE, nem no Supremo, foi aberto para investigar as denúncias que o Talhaferro fez. Aliás, denúncias de fatos comprovados de crimes, porque as gravações estão aí. Ou seja, é uma questão de apurar detalhes, porque o crime está consolidado. Sim, por exemplo, inventar alguma coisa contra o Oeste. Não, e se ele está preocupado com a divulgação de informação sigilosa, é que ele admite a veracidade desse conteúdo, né, Cauti? Parece óbvio. Exatamente, até porque Talhaferro não está divulgando onde estão as bombas nucleares do Brasil, né? Está divulgando excessos, abusos e ilegalidades, né? Mas só para complementar aquilo que o Augusto estava falando, países normais, como os Estados Unidos, onde a Ana está, ou até a União Europeia, tem leis que protegem os delatores, o chamado whistleblowers, né? Tem leis que protegem quem divulga verdades e ilegalidades. Serviço de proteção à testemunha. Exatamente. No Brasil, a gente vai contra, a gente vai lá e quer prender o cara, entendeu? O cara divulgou a ilegalidade, divulgou o excesso, fez um serviço à pátria, ao invés de dar uma medalha para ele, ou pelo menos proteger o cara, manda o Supremo contra. É isso, faroeste brasileira. Não aconteceria isso se ele fosse delator contra o Lula. Né? Se ele contasse alguma coisa contra o Lula, ele também seria protegido. Agora, se ele denuncia o Bolsonaro, aí é tratado como herói nacional. Isso. Você não pode estar num lado. Esse cara, ele trabalhou para o Alexandre de Moraes, ele era um homem de confiança. É como os soldados não, aqueles que têm uma graduação mais elevada na máfia. Ele pode contar muito mais coisas sobre o Moraes, é por isso que eles querem prender. Não, e tem outra, né? Tem a questão das medidas cautelares. A justiça italiana revogou 2 das medidas cautelares contra Talhaferro, a questão do passaporte e a circulação dele ali na cidade, né? Me parece que Alexandre de Moraes quer forçar ali uma condenação rápida também por conta da extradição, Cauti. Porque eu estava falando com os advogados dele, com as autoridades italianas, de fato é uma grande confusão lá, porque eles pediram medidas cautelares por risco de fuga, etc. E de fato na União Europeia a fronteira é porosa, porque não há fronteira entre os países, e foi obrigado a ficar na cidade. Só que depois o juiz italiano leu com calma o que Moraes enviou para a Itália e falou, não, peraí, tem muita coisa estranha aqui. E revogou tudo. Então, no primeiro, porque quando chega uma informação de um país amigo com um tratado de extradição em vigor, como o Brasil, automaticamente você dá o benefício da boa-fé, né? Você leva a sério, inicialmente. Depois o juiz perdeu um tempinho a mais, falou, peraí, deixa eu dar uma olhada nesse negócio. E viu que tinha alguma coisa esquisita, revogou tudo imediatamente. Então, assim, e parece que, pelo que minhas fontes lá me disseram, parece que o Ministério da Justiça no Brasil está bombardeando, literalmente bombardeando, o Ministério da Justiça da Itália com pedidos constantes de prisão, extradição, informações sobre Talhaferro e sobre a Zambelli também, como se fosse algo que mudasse o rumo da nação brasileira. Então, a Itália também não aguenta mais, literalmente, ter esse constante envio de documentos, sempre com um negócio urgentíssimo, urgentíssimo, urgentíssimo. Temos uma guerra civil quase acontecendo aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e o problema do Brasil é Eduardo Talhaferro, que está exilado na Itália. Aí a gente vê a que ponto chegamos nesse país, né? É a mesma situação do Alan dos Santos aqui nos Estados Unidos. O Moraes pediu também, urgentíssimo, esse rapaz precisa ser extraditado. E, claro, o benefício da dúvida que ao qual o Cauti estava mencionando, que estava falando, as forças policiais americanas olharam, não, vamos ver então aqui, então deve ser um bandido da mais alta patente em algum cartel, alguma coisa, e aí não. O FBI do Joe Biden, inclusive, disse,
crime de opinião, não dá. A gente traz uma declaração do ministro do Supremo Tribunal Federal, do Dias Toffoli, que afirmou que é uma lenda urbana e também uma mentira deslavada dizer que a corte age de forma monocrática. A declaração foi feita durante audiência pública sobre direitos autorais e também uso de obras musicais em contratos antigos, num processo que envolve o cantor Roberto Carlos e o espólio de Erasmo Carlos contra a editora Fermata do Brasil. Toffoli disse que era importante fazer esse registro no momento em que a sociedade acompanha as transmissões do Supremo pelas redes sociais. Toffoli também afirmou que a Suprema Corte trabalha mais do que qualquer outra no mundo. E não tem nenhuma Suprema Corte no mundo que julga o número de processos que o Supremo julga. Por ano, mais de 14 mil processos colegiadamente. Então é uma lenda urbana dizer que a Corte Suprema do Brasil é uma corte monocrática. Isso é uma mentira deslavada. A segunda coisa a registrar é, comparando com outras Supremas Cortes, a dos Estados Unidos não julga mais do que 100 a 120 processos por ano. A da Alemanha não passa nunca de 100 processos. A francesa, quando muito, 450, 500 processos. Então é incomparavelmente maior o número de processos. Bom, a fala do ministro acontece logo depois do Senado receber um projeto que limita decisões individuais no Supremo. A proposta estabelece que cada decisão monocrática deverá ser submetida ao plenário na sessão seguinte ou então perderá validade. O projeto já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, sem passar pelo plenário, e agora segue para análise dos senadores. Se for confirmada sem mudanças, irá então à sanção presidencial. Augusto Nunes, eu começo com você e quero te ouvir. Nós separamos também um vídeo do ministro Dias Toffoli da semana passada, que você não estava conosco, que ele ficou muito emocionado quando recebeu ali uma homenagem do ministro Luiz Edson Fachin, presidente da Suprema Corte. Mas eu queria só resgatar um print, inclusive da Oeste do ano passado, que nós já trouxemos esse assunto à tona, tá aí. STF julgou mais de 80% dos processos deste ano de forma monocrática. Atenção, esse é um print do ano passado, tá? De um ano atrás, 25 de outubro, mas tá aí, tem um levantamento mostrando que mais de 80% dos processos ocorreu ali as decisões de forma individual, Augusto. E agora, vou chamar o vídeo do ministro Dias Toffoli, que a gente faz um combo, já passo para você. Essa palavra para emocionado dizer do meu orgulho de ser juiz desta corte como sou não. De termos a maior colegialidade da história desta corte, eu não tenho dúvida disso. E de ter o orgulho de ter a colega e os colegas que nós temos. E nesse sentido, cumprimento a todos na pessoa da única mulher que compõe esse colegiado, a ministra Carmen Lúcia, que é minha amiga de longa data, como sou de todos. E dizer, senhor presidente, a honra que tenho de ora ser presidido por Vossa Excelência. Um homem do interior como eu, presidido por Vossa Excelência. Um homem do interior como eu, um homem que laborou na vida pelo estudo e pelo trabalho, e que galgou estar nessa, que é a cadeira de presidente do maior poder judiciário do mundo. E olha só que coincidência, eu me atentei que a Ana também não estava na quinta-feira passada. A Ana também perdeu. Também perdeu esse momento. Então segura aí, Ana, que eu já te chamo. Diga, Augusto. Bom, eu, se soubesse que você ia mostrar isso aí, eu traria uma garrafa desse tamanho, como a do Fiuza, quando a gente comentou o choro do Gilmar Mendes, porque eu estou segurando a minha emoção, né? Mentiroso, né? Tá aí o nosso levantamento. Como é que é? E o Toffoli, ele fala a certa altura que só quem... que ali estão os maiores juristas do país e só eles conhecem as dimensões daquelas cadeiras. Ele esqueceu de citar o Capinha,
que o atende atrás ali, 2 vezes reprovado na tentativa de ingresso na magistratura paulista. Ele não poderia ser juiz em Taquaritinga e virou ministro do Supremo. Ele deve estar, ou ele está chorando de remorso, não é. Ele não tem remorso nenhum. Ele mente e fica emocionado, acho, com a própria criatividade, porque foi uma decisão monocrática a instauração do inquérito do fim do mundo. Dele. Foi dele. Isso. Dele. Ele, com decisões monocráticas, está devolvendo dinheiro para todos os ladrões que a Lava Jato capturou. Todos. Devolveu todo o dinheiro da Odebrecht. Protege a JF ou JS, os Joesley e o Wesley da vida, estão viajando com o Lula. Eles não admitem eles não ouvem as alegações finais dos advogados. Quer dizer, mentiroso e deve estar ou ele pode estar com remorso mesmo pelo que fez. Aí, doutor, não tem solução, porque esse aí não tem a menor chance no juízo final. Nenhuma. Se ele for católico, como finge que é, e acha que vai enfrentar um julgamento lá, não tem chance. É o pior dos ministros, era tratado como estagiário, era o apelido dele, o alcunha, né? Vulgo estagiário. Foi tratado assim por 3, 4 anos pelo próprio Gilmar Mendes. Ele chegou à Suprema Corte pelo caminho do crime, por ter servido ao José Dirceu, ao Lula e ao PT. Só. É uma besta quadrada, né? Alojada no Supremo Tribunal Federal. E acha que é injustiçado, trabalha muito, mas deveriam trabalhar muito menos, se eles entendessem que é uma corte constitucional. Como transformaram num tribunal criminal, a corte criminal, eles estão julgando tudo. Só não julgam os ladrões e criminosos que estão lá dentro. Ana, pegou sua canequinha aí? Tá aqui, ó. Muito a minha emocionado. Muito emocionado. Eu fui prevenido e estou me escondendo aqui. Quando imaginamos que um vídeo do Toffoli seria mais emocionante do que o vídeo do Gilmar Mendes chorando? Que coisa! Lá em Minas, Augusto, a gente, já que o Toffoli estava falando, uma pessoa do interior. Então, aqui, uma pessoa do interior. Lá em Minas, a gente fala que esse tipo de vídeo é vídeo VPP, vergonha pela pessoa. Que você fica pedindo, por mais que você não goste da pessoa, você fica pedindo que o vídeo acabe, porque é tanta vergonha que você fica com vergonha pela pessoa. Eu não tinha visto esse vídeo todo, porque eu não estava aqui na quinta-feira. E olha, eu estava aqui assistindo pensando que era inteligência artificial, porque tudo errado ali, né? O fundo, a cabeça dele que cresce, diminui, o choro, a voz embargada, o que ele fala. Se esse vídeo é colocado como inteligência artificial, as pessoas vão acreditar. Agora, só um pequeno detalhe. Ele fala que a Suprema Corte Americana recebe apenas de 80 a 90, no máximo 100 casos por ano, e isso é verdade. No entanto, a Suprema Corte Americana recebe por ano milhares de casos. E sabem o que a Suprema Corte Americana fala? Ela olha o caso e diz: não é aqui. Isso aqui é uma corte constitucional. Isso aqui que você está pedindo não é na corte constitucional do país. Volta para as instâncias inferiores. O STF não faz isso. Nunca fez, jamais fez, e principalmente agora, não apenas não o faz, mas como abre processos de ofício.
as canetas mágicas, principalmente do Alexandre de Moraes. Então, é muito injusto ele colocar essa informação para o público, que a Suprema Corte só recebe 80, 90 casos. Não é, recebe milhares. Mas olha e diz, o senhor está batendo na porta errada, volta lá para baixo. Piotr, e voltando aí para essa declaração mais recente do ministro Dias Toffoli sobre as decisões monocráticas, que seria aí lenda urbana, a gente mostrou, inclusive, o print da Revista Oeste com dados. É, de uma certa forma, uma crítica à Câmara, que aprovou ali aquele projeto que limita as decisões individuais, e também um recado para o Supremo, porque agora o tema está no Senado, nesse momento, né, para decisão a respeito da limitação das decisões monocráticas, embora até, inclusive, André Marcília, que esteve conosco na semana passada, disse que é de difícil execução esse projeto de lei para limitar as decisões monocráticas. É claro que ele está querendo dar um recado. Isso é uma pressão contra o Congresso Nacional. Por outro lado, é importante notar que o Congresso começa, pelo menos de forma muito, muito tênue ainda, muito tímida, a esboçar alguma reação. Porque esse descalabro, e a Ana explicou isso nos detalhes, né, ele se engrandece porque o Supremo Tribunal Federal julga mais de 100 mil casos por ano. Julga por rebanho, né? Ele deveria se preocupar com isso. E acho que a Ana já deixou os detalhes, porque ele faz uma comparação com a Suprema Corte Americana. Eles têm uma fixação, né, na Suprema Corte Americana. Você percebe que eles querem toda hora se comparar. E ele acha que isso aqui é uma vantagem diante dos juízes americanos. É uma análise bem do Toffoli, né? O Toffoli devia se preocupar que a internet é eterna. Então, essas imagens que nós mostramos aí vão ficar para a posteridade. Não se apagam mais. Agora, a coisa... Ele falta com a verdade, ele inventa uma história completamente estapafúrdia, porque a gente mostrou os dados da reportagem da Oeste relativos a 2024. Mas em 2023, veja só como isso é uma prática constante do Supremo de julgar de forma monocrática. Em 2023, os dados mostraram que foram 101.970 decisões. Imagina só, são 11 ministros, 101.970 decisões. Um monte de gente não leu nada do que acabou votando, né? Porque não faz sentido. E ali os 11 escolhidos é que deveriam julgar, não seus assessores. Enfim, 84 mil, ou seja, 83% das ações julgadas no ano de 2023 foram por decisão monocrática. Aí em 2024 repete a dose. Este ano está repetindo a dose também. Até porque o Supremo agora virou corte de qualquer coisa. Tudo cabe no Supremo Tribunal Federal por decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. E aí vinha o Barroso, hoje já um ex-ministro do Supremo, dizia assim, não, vem aqui, nós temos que decidir, recorrem a nós temos que nos manifestar. Não tem que se manifestar, não. Ana lembrou o caso da Suprema Corte, mas o próprio Supremo Tribunal Federal, na sua história recente, nem tão recente assim, mas também não é tão longínqua, o Supremo dizia à época, olha, isso aqui não é assunto do Supremo, volta para lá e resolve. Sobretudo pinimbas do Congresso Nacional. De repente, o Supremo começou a aceitar até disputa de bolinha de gude. Está lá. Esse é o Supremo Tribunal Federal, que julga mais de cento e poucos mil processos por ano. Deveriam se preocupar com isso, não se regozijar, se engrandecer com isso. Mas, enfim, é a cabeça do ministro Toffoli. Diga, Cauti. Não, assim, só para complementar, de fato, essa falsidade que o ministro Toffoli apresentou para a posteridade, né, falsa tanto quanto o seu notório saber jurídico e até os cabelos, né, que ele apresenta. Então, assim, é isso que demonstra o que sobrou do Supremo Tribunal Federal, né, ou seja, um Supremo Tribunal Federal feito por ministros hiperativistas que decidem até mesmo do aumento do IOF, né, que utilizam, né, desse instrumento das decisões monocráticas de forma excessiva ou até mesmo abusiva para sustentar um governo que não tem o suporte do parlamento, não tem maioria parlamentar, é incapaz de articular e utiliza o STF como alavanca para se sustentar. Então é isso. O Supremo Tribunal Federal está julgando quanto? 10 mil casos por ano quase, porque esses são os decretos que basicamente, né, não todos, né, mas uma boa parte são decisões que favorecem um executivo fraco, um executivo impopular, um executivo que não tem maioria parlamentar e que tem que usar o Supremo para poder governar. No final das contas, é isso. Olha só, vendo aqui muita gente... Diga, Ana. Diga. Quantos choraram no último mês?
O Toffoli, o Barroso, o Fux, Gilmar Mendes, o Fux e o Gilmar. Gilmar chora mais porque ele inventou o pranto convulsivo sem lágrimas, né? Pois é, parece que é contagioso, né, Augusto? É. Esse choro sem lágrimas. Por isso que eles não se reúnem. Eles fazem a distância. Daqui a pouco vão dar auxílio psiquiatra para os ministros do Supremo, né? Para o psicólogo. Não né? dá ideia. Pagando Eles fizeram até uma sessão. Eles chegaram a fazer uma sessão de meditação antes do julgamento do Núcleo 1. Vocês lembram disso? Nós comentamos aqui no Sem Filtro. Daqui a pouco terá Deus, bem Nós pagamos uma sessão de meditação. Bem lembrado. Agora imagina só, você faz parte do clubão dos 11 juízes da principal, a mais importante, a Suprema Corte Brasileira, e você faz o quê? Uma sessão de meditação. Onde é que isso faz sentido? Verdade, Paula, bem lembrado dessa coisa. As coisas se sucedem, os absurdos se sucedem com uma velocidade tamanha no Supremo Tribunal Federal, que até tínhamos esquecido disso, bem lembrado. Mas o que você vai fazer da meditação? 11 ministros que se imagina extremamente preparados, capazes, equilibrados. Pô, vai fazer meditação para quê? Isso é problema da sua vida particular. Imagina. E essa edição especial de Oeste Sem Filtro fica por aqui. Lembre-se de fazer a sua inscrição no canal da Revista Oeste, de ativar as notificações e deixar o seu like. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.